Olá, torcedores do Santos espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, sejam bem-vindos ao canal do Diário do Peixe. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos que vai mostrar para vocês aqueles que, na avaliação do Diário, são os maiores jogadores da história do Santos Futebol Clube. E nós vamos começar, evidentemente, pela posição número 1, a posição de goleiro. Nós vamos mostrar agora aqueles que, para nós, são os 5 maiores goleiros da história do Santos, na ordem crescente, né, do quinto até o primeiro, e é claro que vem polêmica por aí. Tenho certeza que vocês vão discordar de algum nome, vão concordar com outro, mas é assim que funciona mesmo. A ideia é essa, provocar discussão e, claro, homenagear os jogadores que fizeram a história do clube. Então, sendo assim, vamos a eles, aos 5 maiores goleiros que já vestiram a camisa do Peixe. Em quinto lugar na nossa lista, aparece uma espécie rara na história do Santos. E por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês forem reparar bem, o Santos, que sempre foi um grande revelador de talentos, nunca foi um grande revelador de goleiros, né? São poucos os goleiros revelados pelo clube que fizeram sucesso com a camisa do Santos. E uma dessas exceções é o Rafael, jogador criado na base, é um menino da Vila e que fez parte daquele time de meninos da Vila que ganhou a Copa Libertadores da América de 2011, um dos maiores títulos da história do clube. Então só por isso, por ter tido uma carreira iniciada no Santos, embora ele tenha jogado não muito tempo no Peixe, hoje ele está na Europa, mas com esse grande sucesso, fazendo parte daquele time de Neymar e Ganso, nós acreditamos que o Rafael já merece estar entre os 5 maiores da história do Santos na posição. O nosso quarto colocado, a gente tem de reconhecer, é um personagem polêmico. Tem muita gente que ama o Fábio Costa, tem muita gente que detesta o Fábio Costa, mas tem uma coisa que não dá para negar. O Fábio Costa foi uma peça fundamental num dos títulos mais importantes da história do Santos, que foi o título brasileiro de 2002, aquele título que tirou o Santos de uma fila enorme de grandes conquistas. Todo mundo se lembra, tenho certeza, da grande atuação do Fábio Costa na final contra o Corinthians, garantindo com defesas milagrosas a vitória santista no fim por 3-2, e só por aquele jogo já bastaria para colocar o Fábio Costa no panteão dos grandes goleiros que o Santos já teve. Mas além disso, ele fez outras coisas. Ele saiu do clube, depois voltou para ser bicampeão paulista 2006-2007. Então, evidentemente, mesmo aqueles que não gostam do personagem Fábio Costa, polêmico, meio briguento, mas mesmo eles têm de reconhecer que o Fábio Costa tem uma história especial, espetacular no Santos. Você deve estar achando meio estranho a gente ter colocado na terceira colocação um goleiro que ganhou muito pouco pelo Santos. E é verdade, a gente tem que reconhecer. O Serras, argentino, que jogou no começo dos anos 70, só tem um título pelo Santos, que foi aquele paulista de 73, dividido com a Portuguesa, né? Aquela confusão do Amando Marques, os pênaltis e tal. É verdade, e realmente ele só tem esse, entre aspas, meio título. Mas ele marcou a história do Santos pela sua qualidade, pela sua capacidade. Era um goleiraço que fechava o gol, impunha respeito aos adversários. Tão bom ele era, que ele ganhou o primeiro prêmio Bola de Ouro da revista Placar, né, oferecido ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro. A revista Placar criou esse prêmio Bola de Ouro em 73 e o primeiro vencedor foi o Serras, um goleiro, para você ver como ele era bom. Ele, numa época em que o Brasil era cheio de craques, claro, Pelé, Ademir da Guia, Dirceu Lopes, Tostão, etc., Rivelino, etc., o Serras foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 73. Isso aí já dá uma amostra clara da qualidade dele, por isso ele está em terceiro lugar na nossa lista. A nossa segunda colocação tem um outro estrangeiro, esse um pouquinho mais recente. Rodolfo Sérgio Rodrigues, esse é o nome da fera. Goleiro uruguaio, o Santos trouxe do Nacional do Uruguai, ele era titular da seleção uruguaia, tinha sido campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Nacional, e o Santos conseguiu, mesmo numa época financeiramente não muito boa, trazer esse goleiraço que era desejado por muitos clubes. E na Vila Belmiro, apesar dele também só ter ganho um título, que foi o Paulista de 84, ele entrou para a história do Santos, porque era um goleiro extraordinário, que jogou de 84 até 88 no Peixe, ficou marcado por uma série incrível de defesas
numa partida contra o América de Rio Preto, na Vila Belmiro, uma coisa assim monumental, sem nenhum exagero, uma das maiores atuações de um goleiro na história do futebol. Pouquíssimos goleiros fizeram uma sequência de defesas como aquela, e além disso o Rodolfo Rodrigues, um personagem carismático, um personagem, uma grande liderança, alguém que impunha respeito, a torcida adorava, tanto que até hoje ele sempre que vem ao Brasil recebe uma série de homenagens da torcida santista. Então, Rodolfo Rodrigues, por tudo isso, menos pelas conquistas, mas mais pelo tamanho da sua qualidade e daquilo que ele fez no Santos, Rodolfo, na nossa opinião, merece ser considerado o segundo maior goleiro da história do Santos. Olha, na verdade, o Rodolfo, que é um dos meus ídolos, ele só não é o nosso número um, porque antes dele, mais ou menos 20 anos antes dele, jogou um monstro sagrado com a camisa do Santos. E aí não tem competição, né, gente? Vamos convir. Gilmar dos Santos Neves, considerado por muita gente o maior goleiro que o Brasil já teve, não pode não ser considerado o maior goleiro que o Santos já teve, né? Além de ter sido bicampeão do mundo com a seleção brasileira, um jogador absolutamente consagrado internacionalmente, ele tem uma coleção brutal de títulos com a camisa do Peixe, né? Diferentemente do Serras e do Rodolfo, que eu disse, que infelizmente ganharam um pouco pelo Santos, o Gilmar ganhou tudo que era possível. Para começar, bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores. Além disso, títulos nacionais, títulos de Taça Brasil, títulos paulistas, títulos de tudo que vocês podem imaginar. Então, gente, um goleiro que era tão bom, um goleiro que era tão cultuado no mundo afora, considerado o maior do Brasil, e além de tudo, um super mega campeão com a camisa do Santos, não tem jeito, né? Aí, sinceramente, não dá para não colocar Gilmar dos Santos Neves como o maior goleiro que o Santos já teve. E aí, gostou da nossa lista? Se não gostou, não tem problema nenhum. Entre lá nos comentários e coloque a sua lista. Diga quem foram para você os 5 maiores goleiros da história do Santos. Porque, afinal de contas, essa série de vídeos do Diário, ela serve justamente para isso, para a gente debater, discutir, polemizar, discordar, por que não, mas principalmente para a gente exaltar os jogadores que fizeram a história do Santos. Aproveitando que você já está por aqui mesmo, se inscreva no nosso canal, aqui tem um íconezinho com o distintivo logo do Diário, clica lá e se inscreva, tá certo? Bom, isso é tudo por hoje, nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Um abração, gente, e até a próxima!